Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Enes. Nessa aula nós iremos ver um pouco sobre a interface da Unity. Eu vou apresentar para vocês toda a interface delas, janelas, os botões e afins, e a gente vai estudar junto aí como que ela funciona, tá bom? Então pessoal, após instalar a Unity e abrir, vai aparecer para vocês uma janela bem semelhante a essa. Pode ser que a Unity exija que você faça um login, tá bom? Se ela exigir isso, você vai ter a opção de deixar offline. Se eu não me engano, é um botão chamado Work Offline. Você pode clicar nele, que aí você vai seguir para uma tela de criar um novo projeto tranquilamente. Se ela exigir que você faça um login e não te dê essa opção de trabalhar offline, não tem problema. Você também pode criar um login no site da Unity, um cadastro, né, no site da Unity para você se logar aqui. Esse cadastro você vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde, é inevitável, tá bom? Porque vai ter certos momentos que eu vou mostrar para vocês que a gente vai poder fazer downloads de assets e quando a gente for fazer esses downloads, a gente vai ter que ter uma conta obrigatoriamente, tá bom? Então, se você não quiser fazer agora, você pode trabalhar offline. Se você quiser fazer, já adianta um processo do futuro, ok? Beleza. Após abrir, vai aparecer, se você não tiver nenhum projeto, se nunca tiver tido nenhum contato com a Unity, vai aparecer um botão bem aqui no meio. Se eu não me engano, é um botão de criar um novo projeto, botão azul. Você vai clicar nele, ou vai clicar aqui em cima em New, e a gente vai vir para essa tela de criar um novo projeto. Aqui, a gente vai configurar o nome do nosso projeto, tá? Você pode pôr qualquer nome que você achar melhor. Eu vou colocar aqui curso, crie seus jogos. Aqui uma localização, você pode simplesmente mudar aqui a localização, certo? E aqui pessoal, a gente tem um botão chamado template, né, um drop down, no qual a gente pode selecionar um projeto 2D ou 3D. Então, a gente vai criar aqui de início um projetinho 3D mesmo, e aí a gente vem aqui em Create Project. Assim a Unity vai abrir pra gente, ela vai se autoconfigurar e vai abrir pra gente a tela principal dela, tá? Aqui, pessoal, temos a Unity aberta. Essa é a janela padrão, é a forma padrão do layout da Unity, tá bom? Então aqui, como vocês podem ver, nós temos várias janelinhas, subjanelas, divididas em abas, né? Aqui a gente tem o Hierarchy, temos o Inspector, temos o Console, o Project, Scene, Asset Store, Animator, o Game, Profiler, né? Então, por padrão, a Unity ela vai vir assim. Pode ser que em alguns de vocês ela venha até um pouco diferente, mas isso não tem problema. O que a gente tem que entender aqui é a forma do funcionamento dessas janelas, para que elas servem, tá? Então, vamos lá. Na janela de console, aqui onde a gente tem a aba de console, ela serve única e exclusivamente para nos debugar algum problema ou algum debug que a gente utilize no decorrer do projeto. O que é um debug? Um debug é uma mensagem de alerta, tá bom? Uma mensagem de alerta. No caso, por exemplo, a gente pode testar qualquer coisa no nosso código e para saber se realmente está funcionando, a gente coloca um debug, que é uma mensagenzinha de alerta. Então, quando a gente realizar alguma ação, qualquer ação que a gente queira na cena do jogo, né, quando a gente estiver jogando e executar uma ação, a gente lança um debug aqui. É só por finalidade de testes, tá bom? Pra gente saber se está funcionando ou não. A gente vai fazer muito isso no decorrer do curso. Vocês vão ver, inclusive, como que a gente faz e o tanto que é simples. Outra coisa, aqui a gente tem os alertas e as mensagens de erros fatais. E aqui, esse balãozinho aqui é o que tá tudo zero, né? Esse balãozinho aqui são os debugs. Então, tudo zerado porque a gente não tem nada executando aqui. Então, é normal que fique assim, né? Do lado dela, a gente tem a janela Project. A janela Project é onde a gente vai configurar os assets do nosso projeto. O que são os assets? Os assets, eles são nada mais, nada menos do que todos os arquivos que o nosso jogo irá conter. Por exemplo, uma imagem, uma textura, um objeto 3D, um objeto 2D, né, que seria um sprite. Tudo que esteja relacionado ao jogo, que for um arquivo, vai ficar aqui. É uma animação, enfim, e por aí vai. No caso, um detalhe importantíssimo aqui,
Dependendo da versão da Unity que você esteja utilizando, pode ser que não venha com esses arquivos todos aqui, essas pastinhas todas aqui. Elas estão vindo agora a partir dessa versão que eu estou utilizando aqui, já está vindo por padrão com essas pastas aqui. Antigamente não vinha nada, aliás, certo? Só vinha essa pasta Assets com nada dentro. Mas se vier alguma coisa dentro é por padrão, então não se preocupe, certo? Dentro da pasta de Assets, a gente tem uma pasta chamada Scenes e dentro da pasta Scenes a gente tem um arquivo chamado Sample Scene. O que é esse Sample Scene? É essa nossa cena aqui, ó. É o que a gente está vendo aqui. No caso, nessa janela de cena aqui, certo? Então, esse arquivo Sample Scene nada mais é do que o arquivo salvável do nosso jogo. Vamos chamá-lo assim, tá bom? Então, se eu realizar alguma modificação, eu tenho que salvar esse arquivo, tá bom? Simples assim. Se eu criar uma nova cena, eu quero criar uma cena para uma nova fase. Você vai salvá-la. Você pode salvar em qualquer lugar, mas é legal você salvar todas as cenas dentro de uma pasta só. É a questão das melhores práticas, né? Beleza. Essa é a janela de Project, né? Onde a gente conserva aqui os assets. Aqui a gente tem a janela de Scene, né? A nossa janela da cena. O que é essa janela da cena? Ela é simplesmente a janela mais importante. É a que você vai mais mexer. Porque é aqui que você vai montar seu jogo. Então, se eu quiser jogar aqui um objeto 3D para o meu jogo, vou jogar aqui. Essa aqui é a cena do seu jogo, literalmente. Se eu quiser jogar uma luz, vou jogar aqui. Se eu quiser modificar a câmera, eu vou modificar aqui. Então, você pode até mexer aí, ó, com o seu mouse. Você colocando o mouse em cima da cena. Se você clicar com a rodinha do mouse, o botão do meio do mouse, e segurar e movimentar, você vai poder girar aqui a cena. Se você girar a rodinha do mouse, por exemplo, você dá zoom. Se você girar para o outro lado, você tira o zoom, tá bom? Se você clicar com o botão direito do mouse, você mexe na angulação aqui da cena, tá? O botão esquerdo ele serve para selecionar os itens, exclusivamente isso. Inclusive tem uma luz aqui, ó. Você pode selecionar dois objetos, seria a câmera que está aqui e essa luz que está aqui, né? Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Aqui em cima a gente tem o ângulo em que a gente está vendo essa cena. Então, se eu movimentar aqui, podem ver que o ângulo lá em cima, no nosso canto superior direito, ele vai se movimentar também. Mostrando aqui que eu estou vendo agora um eixo, o X de frente, tá? Se eu clicar aqui em algum desses eixos, olha só, a câmera é ajustada automaticamente por eixo que eu clico. Então, quero ver só no eixo X, quero ver só no eixo Y, só no eixo Z, tá bom? O Y é a altura, o X é a esquerda ou direita, para os lados, né? E o Z é profundidade. Então, quando a gente quiser ver a profundidade é no Z. Beleza, pessoal? Basicamente é isso aqui, tá? Que você tem que saber por enquanto sobre a cena. Aqui do lado direito a gente tem o Hierarchy, tá? Que é a nossa janela de hierarquia. Todos os objetos que coexistirem na cena estarão obrigatoriamente aqui no Hierarchy. Então, por exemplo, ele está mostrando que tem uma câmera e uma luz direcional, certo? A câmera ela está na cena e a luz também está na cena. Então, tudo que está na cena aparecerá no nosso Hierarchy, obrigatoriamente, tá bom? Então, como eu falado, a gente tem uma câmera e uma luz direcional. Beleza? Nada demais no Hierarchy. Uma outra coisa importante é que ele serve, como o nome já diz, para você ordenar a hierarquia dos objetos. Então, de repente, vai acontecer muito com projetos 2D. Você tem um sprite, uma imagem, que você quer mostrar por cima da outra. Você vai movimentar aqui no Hierarchy a ordem dessas imagens para ordenar qual que aparece primeiro, qual que aparece segundo, entenderam? Então, basicamente isso, para isso que serve o nosso Hierarchy. E quando a gente vai criar um objeto, a gente cria no Hierarchy. Tanto que tem um botão aqui, Create. Se você clicar aqui, ele vai abrir as opções. Você pode criar vazio, criar um filho vazio. Eu vou explicar isso na próxima aula. Você pode criar um objeto 3D, 2D, efeitos, luz, áudio, vídeo, né, e etc. E por aí vai, né? No caso, aqui você tem uma barrinha que você pode filtrar pelo nome. Se eu botar, por exemplo, câmera, só vai aparecer os objetos com o nome câmera, que no caso é só esse aqui.
certo? Então é isso, pessoal, essa é a nossa janela de hierarquia. Aqui no Inspector, percebam que ele está vazio. O Inspector, ele simplesmente mostra todos os componentes do nosso objeto. Então, se eu clicar na câmera, olha só, está mostrando todos os componentes do nosso objeto. Que componentes são esses? Quais componentes são esses? A gente tem um componente aqui padrão dos Game Objects, que é o que? O nome, né? A tag, a layer. Isso aqui vem em todos os Game Objects, esse cabeçalho aqui. Se ele está ativo ou não, ó. Eu posso ativar ou não na cena. Aqui a gente tem um transform. Não se preocupe quanto a isso, eu vou explicar. A gente vai ter uma aula específica para isso. Eu vou explicar o que é cada um desses componentes aqui. Então, a gente tem um transform, a gente tem a câmera e a gente tem um audio listening, tá bom? Então, basicamente, esses são os componentes da nossa main camera. Se a gente clicar aqui em Directional Light, a gente já muda os nossos componentes. Aqui tem o Transform. O Transform está presente em todos os Game Objects, porque o Transform ele trata da direção, da posição, da rotação e da escala do objeto na cena. Então, obrigatoriamente, se um objeto existe na cena, ele vai ter uma posição. Não concorda? Se ele vai ter uma posição, ele tem que ter um Transform, para a gente ajustar essa posição. Então, além do Transform, a gente tem um componente Light. O componente Light ele está obrigatoriamente presente em todos os Game Objects do tipo luz. A gente vai ver isso depois. Mas aqui a gente tem o componente Light. Então, pessoal, o Inspector serve para isso. A gente tem acesso aos componentes do nosso objeto. Se a gente quiser criar um componente extra, aqui embaixo a gente tem um botão grandão chamado Add Component. Se você clicar nele, você tem aqui várias opções de componente, que a gente vai ver depois, tá bom? Beleza, pessoal. Uma outra janela importantíssima que a gente tem que ver é essa game. Toda vez que a gente der play no nosso jogo para testar, a gente vai testar através dessa janela de game aqui, tá bom? É nela que a gente entra no chamado Play Mode da Unity, certo? Aqui a gente tem como configurar a resolução dessa tela, né, do nosso game, e aqui a gente tem uma escalinha que a gente pode dar um zoom ou não para ajustar a nossa tela aqui, tá ok? Então, pessoal, basicamente essas são as janelas mais importantes que a gente vai mexer na Unity, tá bom? Basicamente são a hierarquia, o hierarchy, o inspector, o console, o project, a scene e o game, tá bom? São as janelas básicas. Aqui em cima a gente tem as ferramentas que a gente utiliza para mexer nos objetos, nos game objects. A gente tem a mãozinha que a gente movimenta, vou até mostrar aqui na cena. A gente movimenta a cena, ó, com o botão esquerdo mesmo. Se você tiver com a mãozinha, você vai só movimentar a cena. Aqui a gente tem a ferramenta de movimento, que aí se a gente selecionar, por exemplo, a luz, olha só, já apareceu minha ferramenta de movimento aqui, ó. Opa, escapou, aqui. E eu posso movimentar, certo? Aqui a gente tem a rotação, que a gente rotaciona em algum eixo, né? A luz, ó. Aqui a gente tem essa ferramenta de escala, que a gente pode aumentar ou diminuir, tá bom? Aqui a gente tem essas duas últimas ferramentas, elas são mais utilizáveis em sprites, tá bom? Aqui a gente configura o tamanho de um sprite, tá? E aqui a gente pode configurar o tamanho ou rotacionar qualquer Game Object. É 2 em 1, tá bom? É uma ferramenta 2 em 1. Esse local aqui, pessoal, é uma opção extremamente importante. Vou até selecionar aqui o Move To, ferramenta de movimento. Se a gente mudar de local para Global, a gente muda a configuração da rotação, da visão do nosso objeto ao mundo da Unity, tá? A gente deixa uma rotação global ou uma rotação ou movimentação local, tá bom? Então isso é muito importante. Se eu quero movimentar o objeto no eixo dele, a gente deixa movimentação local. Agora, se eu quero movimentar o objeto no eixo global da Unity, que seria o Y de todo mundo, que é sempre para cima, eu vou colocar global, que aí ele vai para cima, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. As outras opções a gente vai vendo no decorrer do desenvolvimento, certo? No decorrer do nosso curso, a gente vai vendo as outras opções. A gente tem aqui ainda várias opções a ver,
A gente pode criar no file nova cena, pode abrir uma cena, salvar, a gente pode abrir um novo projeto, ou salvar um novo projeto, ou criar um novo projeto. Aqui a gente tem a Beauty Settings, que é uma opção na qual a gente configura o nosso projeto, tá? A gente configura o nome para a cena, a gente marca aqui, a gente seleciona a plataforma que a gente quer gerar, isso é muito legal. A gente cria aqui uma versão demo para a gente testar. Então tudo é configurável e a gente vai vendo aos poucos para não ficar muita informação de uma vez só, tá bom? Então, pessoal, essa aula é isso, espero que tenham gostado. Na próxima aula vai ser uma aula bem mais legal, a gente vai estar introduzindo na prática aí o que é um Game Object, que é algo que você vai mexer sempre, sempre, sempre. Tudo que você vai fazer aqui na cena, você utiliza um Game Object, vai ser bem legal, tá ok? Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!